Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Damos início aqui a mais uma edição do nosso podcast Pretoteca, o nosso primeiro do ano de 2024. Então não adianta falar, não dá feliz ano novo depois de tantos dias de janeiro, que a gente dá sim. Para a gente aqui é feliz ano novo. Então muito bom ter você com a gente em mais um ano. Agradecer pela companhia, pela fidelidade, por acreditar no nosso trabalho aqui nesse projeto que está no ar desde 2020, novembro de 2020 aqui, ancorado pela Rádio Band News FM e que eu toco com muita honra desde 2021, mas claro, nunca sozinha, você sabe, você que acompanha aqui o nosso Pretoteca. Sempre comigo, Larissa Alves, seja muito bem-vinda, já te encontrei pessoalmente, mas feliz ano novo para você também aqui do nosso Pretoteca. Ai, feliz ano novo, Cíntia, que bom que a gente tá de volta, eu já tava morrendo de saudade, tenho certeza que quem nos acompanha tava ali só esperando novos episódios. E hoje, com participação presencial, olha que honra, a gente já começar o Pretoteca em 2024 com o pessoal aqui com a gente, hein? Eu, infelizmente, não pude estar presencialmente aí nos nossos estúdios, mas a gente não deixa de trabalhar por aqui. Estamos começando, então, esse ano do jeitinho que a gente gosta, além de estar perto de pessoas que a gente admira, pertinho do carnaval, né, gente? Já falamos aqui imensas vezes o quanto amamos carnaval, celebrando então com música esse nosso primeiro episódio e celebrando os 10 anos de carreira dos irmãos Magno Souzá e Maurílio Oliveira, que o Brasil, e principalmente São Paulo, conhecem muito bem como os Pretos, né, Larissa? Sejam muito bem-vindos, pessoal. Obrigada, é um prazer ter vocês com a gente. Prazer imenso, hein? Que bom. Agora revelados aqui para quem está acompanhando a gente pelo YouTube, os meninos aqui presencialmente, que honra imensa. Muito obrigada, viu, por aceitar esse convite. É uma honra toda nossa. A gente está muito feliz de estar aqui, né? Tem muita gente que não conhece os Pretos, né? Então, vocês, obrigado pela apresentação, Magno Souza, Maurílio de Oliveira, né? Colegas de ventre. Irmãos, 10 anos de carreira. Tamo aqui. Muito obrigado pelo carinho. Cíntia, Larissa. Vamos nessa viagem, vamos bater um papo. Maravilha. Vamos sim. É o que a gente mais gosta, né? De que vocês se sintam em casa, porque esse é um espaço muito, muito caro para a gente, né? E receber pessoas como a gente, né? A gente tem mostrado aqui o quanto a gente consegue trazer tanta gente preta, tanta gente relevante para exaltar a nossa cultura, para discutir quando tem treta também, né? É importante a gente falar disso também. Mas vamos falar dessa celebração, né? Tanto essa celebração de início de ano de vocês aqui com a gente, quanto essa celebração de 10 anos de carreira dos Pretos, que vem acompanhada aí de um DVD lindíssimo que eu tive a honra de assistir. Todo mundo pode ter também, tá lá disponível no YouTube, celebrando essa conquista de vocês, com participações especialíssimas, Sombrinha, Maria Rita, bateria da Mocidade Alegre. Fala aí um pouquinho pra gente, né? De como que é celebrar esses 10 anos de carreira como os Pretos, claro, porque a gente vai falar muito aqui que vocês têm mais de 20 e tantos anos no samba como um todo, né, meninos? É isso aí, que coisa linda, Cíntia. Obrigado a vocês duas, são incríveis, pessoas que estão aí resistindo, e a gente sabe o quanto é difícil, né? E Pretos no Pagode é isso aí que você falou, uma celebração, tá? De anos que a gente já vem correndo atrás do nosso trabalho, e já o fato de sermos irmãos, né? Então você tenta imaginar o tempo que a gente tá aí nessa estrada, né? Então, de 30 anos mais ou menos de música que a gente tem, ou seja, nosso trabalho já vem desde pequenininho, né? A nossa mãe e o nosso pai são, minha mãe falecida, né? Mas minha mãe gravou um compacto simples em 78, né? Meu pai continua, agora que ele deu uma paradinha na música, meu pai vem sendo músico até os dias de hoje. Ou seja, então a nossa história com a música, essa relação que a gente tem com a música, ela já vem desde berço, né? Desde que a gente se entende por gente. E todo esse percorrer, essa coisa do aprendizado que a gente teve na música, essa experiência, né? A gente conheceu inúmeros artistas, a gente teve contato com grandes pessoas do samba. Então a gente aprendeu tanta coisa do samba que eu acho que eu e o Magno Souza junto é um baobá andando na rua. Então a gente aprendeu muita coisa, a gente tem muita bagagem, embora com essa cara de novinho, agora com a barba crescendo um pouquinho, não dá pra disfarçar tanto. Mas aí, com todo esse aprendizado, com todo esse contato que a gente teve com esses grandes sambas, com essas grandes composições, esses grandes compositores, esses grandes artistas do samba, aí hoje a gente consegue trazer para dentro de um DVD um pouco de toda essa vivência. Então, a celebração Pretos no Pagode é isso mesmo que você falou, uma celebração, uma forma da gente mostrar que sim, temos familiaridade com esse gênero, somos filhos legítimos desse gênero, defensores e
pessoas que vão difundir essa coisa dessa cultura até o final da vida. E como é que foi a escolha desse repertório, né? Acredito que tenha sido difícil, né? Porque tanta música boa, tanta composição incrível, mas queria saber como é que foi a escolha, né? E eu assisti também, maravilhoso, viu? Muito obrigado. Bom, a escolha de repertório, a gente sempre procura usar alguns critérios. Então, esse álbum em especial, ele começa com um álbum que foi lançado no ano em que o Maurílio nasceu. A história começa desse jeito. Porque a gente tem o Quintal dos Pretos, né? E o Quintal dos Pretos é o que está rolando, né, na nossa vida, na atualidade. É um grande movimento de samba que a gente vai falar mais. Mas, enfim, Beth Carvalho, nossa madrinha, né, que tocamos com ela durante muitos anos da nossa vida, da nossa carreira, ela fez um álbum no ano de 79, chamado Beth Carvalho no Pagode. Então, foi uma forma que a gente arrumou de homenagear a nossa madrinha, né, e trazer todos os sambas possíveis, né, que tem uma ligação com o termo quintal. Então, o único samba que, por incrível que pareça, que faltou foi aquele do fundo do nosso quintal. Obrigado, do fundo do nosso quintal. Esse samba faltou. Esse samba, por incrível que pareça, faltou. E aí tem Filosofia de Quintal. O que é isso, meu amor? Samba no Quintal. Fundo de Quintal. Samba no Quintal, que é um samba que trata desse contexto todo do Cacique de Ramos, traz uma panela da cozinha, que é o samba, inclusive, que abre esse álbum da Beth de 79. Então, tem muita coisa relacionada ao quintal. Então, Filosofia de Quintal, Quintal do Céu. Quintal do Céu, Quintal do Céu, porta aberta ao receber. Amo essa música. Foi uma brincadeira que a gente fez na escolha do repertório, sem sofrer, na verdade, né? E coisas que a gente ouviu na infância, né? Isso é muito importante, né? Aquela coisa do inconsciente coletivo, das pessoas ouvirem, dos nossos tios, né? Os nossos pais, coisas que eles ouviram, que fez muito sucesso. Então, a gente trouxe para esse álbum, né? E trouxe também algumas canções, como Andança, da madrinha Beth Carvalho também, que retrata bem essa coisa, né? Do amor, enfim. Então, foi dessa forma que a gente escolheu o repertório, saca? E depois a gente teve os convidados especiais, né? Que são Maria Rita, e a gente vai falando, né? Não, é super emocionante quando tem a entrada, né, do Sombrinha, que é um grande ídolo de vocês, de todos nós, né, mas vocês músicos obviamente têm uma relação mais especial. Agora, não tem como não deixar a gente aprofundar aqui nessa relação que vocês tiveram com a Beth Carvalho, né? Quem pesquisa o samba, ouve samba, vive com ou do samba, sabe do quanto que ela apadrinhou gigantes da música brasileira, sim, como Zeca Pagodinho, Fundo de Quintal, só para citar dois. E vocês que vêm gerações à frente, terem sido apadrinhados por ela, conhecendo essa mulher, convivendo com ela, claro que a gente quer saber detalhes. Então, assim, falem tudo sobre como vocês conheceram a Beth, como é que ela se torna madrinha de vocês, e vocês trabalhando aí com ela, né, até o fim da vida. Verdade. A gente tem 3 padrinhas, né? A Beth é a número 1, Dona Ivone Lara é a número 2, e Ney Lopes é o número 3. Essas 3 pessoas, elas são base da nossa caminhada, da nossa vida, né? A gente conheceu a Beth Carvalho no Boca da Noite, que foi a casa onde a gente formou o Quinteto em Branco e Preto, né? O grupo que a gente teve, foram 18 anos de história, né? E nesse tempo, eu acho que 3 anos depois, a gente ainda fundou o Samba da Vela e tal, então, muitas coisas. Mas a madrinha a gente conheceu nessa casa. Quem trouxe foi a Cidinha Zanon, uma amiga da gente também, que acreditava muito no trabalho que a gente fazia, ele achava lindo, porque realmente era muito lindo o trabalho que a gente fazia. A gente desenvolvia uma roda de samba ali que tinha só clássicos do samba, sabe aquela coisa do colecionador de samba? Gente que sabe de samba. Então era o que a gente fazia lá no Boca da Noite. Então a Cidinha, sabendo desse movimento, ela fez o quê? Quando a Beth veio fazer um show em São Paulo, ela falou: você precisa conhecer uns meninos aí. Foi quando a madrinha foi nessa casa no Boca da Noite. Infelizmente nesse dia o Magno não estava, mas ele chegou porque eu dei um jeito. Naquele tempo não tinha um telefone celular, só tinha um bip. Eu fiquei mandando mensagem para ele a noite inteira. Ele conseguiu chegar ainda. Então nessa noite a gente teve a participação de vários artistas, vários sambistas, compositores, né?
Eles estavam lá e tal, a gente não conseguia nem cantar. Mas chegou uma hora da madrugada que a Beth deu uma... A roda de samba silenciou, porque o repertório da rapaziada acabou, então sobrou pra gente. Foi quando eu pedi um Lá menor e cantei um samba da madrinha, de um disco que ela gravou em 76, se eu não me engano. E ela ficou encantada, porque a gente cantou aquela música, sabe? Então ela começou a olhar pra gente assim e tal, aí depois ela não deixou mais ninguém cantar, só a gente, porque a noite aí recomeçou. a gente cantou só obra da Beth, sabe? Tipo, primeiro, segundo, terceiro, quarto disco, quinto disco, e ainda fazendo os arranjos e tal, do jeito que era na gravação, e ela ficou impressionada com a gente. E aí o Magno chegou um pouquinho depois, mais ou menos umas 4:30 da manhã. A gente nem foi trabalhar no outro dia, aquele dia. Final das contas, a gente acabou ficando com a madrinha. Né? Ficamos com a Beth Carvalho até meio-dia. Só que aí, o que acontece? Esse grupo não tinha nome. Aí ela falou, qual que é o nome de vocês? A gente não tem nome, madrinha e tal. Aí ela pegou uma agenda do Magno, assim, daqui. Sugestão para o nome do grupo, Quinteto em Branco e Preto. Assinado Beth Carvalho. Nossa. Dali nasceu a nossa parceria. E aí muitas coisas aconteceram nos anos seguintes. Se a gente for detalhar bem aqui, não vai ter tempo, mas eu posso dizer que depois disso, a gente gravou com a madrinha, a gente foi músico da madrinha por 10 anos consecutivos, fizemos vários shows pelo país afora, fizemos shows na Europa, nos Estados Unidos, na África. Primeiro país, acho que foi a África. A primeira viagem já começou grandão, África, sambando na África. Um samba que ela gravou de minha autoria junto com o Magno, e ela falou, põe o samba aqui. Aí, ouve aí. Quando a gente ouviu, era a gravação de um samba meu e do Magno e do Edivaldo Galdino na África, sabe? Então, depois disso, a gente trilhou um caminho, uma história maravilhosa com a nossa madrinha Beth Carvalho. Maravilha. E como é que foi essa separação, né? Depois que vocês saíram do Quinteto Preto e Branco, foi para virar os Pretos, né? Essa dupla. Como é que foi essa transição? Quais eram as principais referências que vocês tinham naquele momento? Bom, pra gente sempre tudo foi fácil, sabe? O que foi difícil foi a vida, né? A vida sempre foi difícil, mas decidir coisas assim, principalmente quando se trata de mim e Magno, assim, a gente sai fácil, porque a gente joga junto. Né? Então, quando o quinteto acabou, sim, tivemos aquelas dificuldades naturais, né, da vida e tal, mas como o Magno fala, não deu nem tempo pra chorar. Já inventamos uma nova história, certo? Aí vim junto com a Preta Margarete, que também não é mole não, sabe? E aí nós três a gente elaborou, aí como a gente gosta de ficar muito tempo conversando, então a gente tinha que achar um nome impactante, um nome que causasse algo nas pessoas, assim, sabe? E a gente gosta muito de se assumir como sambistas, como gente de quebrada, de morro, de samba. Sabe aquela coisa, eu sou sambista, tem um comportamento diferente, né? Então a gente gosta de trazer essa coisa, essa atmosfera, mesmo renovando, tá? A gente renova, traz umas outras coisas, mas a gente gosta de assumir o lado sambista da coisa. E aí foi quando o Magno falou, Pretos. A gente falou, pô, Pretos é bom, hein? Esse nome é forte. E a gente ficou pensando. Com 2 T's. Pretos. Aí ele falou, com 2 T's. Aí começou a briga. Importante. Aí a gente começou a brigar. Essa briga foi a madrugada inteira, porque achava que Pretos com 2 T's as pessoas não iam encontrar na internet, né? Com facilidade. Porque a galera não tem aquele músculo do cérebro pro nosso povo, às vezes demora. Então o pessoal ia colocar Pretos com T só e tal, mas aí pra ficar diferente precisava de uma coisa diferente. Foi quando o Magno falou, não, vamos acreditar, vai demorar mais, não interessa, a gente tudo nosso sempre demorou, então vamos assim mesmo. Então aí virou Pretos com 2 T's, e aí a gente criou um slogan, um pra mim, um pra você, e pronto, ficou tudo lindo. Uau! Aí ficou perfeito. É porque, na verdade, o que acontece? Na verdade, né? Tudo é verdade aí. É que assim, o Pretos, ele tem nome e sobrenome. Porque quando a gente chegava em algum lugar, nós éramos do Quinteto em Branco e Preto. Então eram 3 irmãos brancos e 2 irmãos pretos. E quando as pessoas falavam, fulano de tal, o quinteto veio aí. Aí alguém falava, veio todo mundo ou veio só os brancos ou veio só os pretos? Entendeu? Não, os pretinhos que vieram. Não, vieram os branquinhos. Era assim que funcionava, né? Então, assim, mas os pretos da onde? Pretos do Quinteto em Branco e Preto. Esses 2 T's, eles remetem ao quinteto, né? Que tem 2 T's ali e tal. E esse slogan de 2... É tudo meio que tudo meio pensado, mas tem uma brincadeirinha que envolve um direcionamento
para a gente poder identificar o que é. Então, tem nome e tem sobrenome. Já tem a marca registrada, né? Não tem como fugir. Bom demais, Agora, né? os pretos é bom demais. Agora, os pretos é um fenômeno, né? Um fenômeno no Brasil, um fenômeno em São Paulo. Inclusive, já vou aqui, né, dar aquela mendigada. Nunca consegui ir. Larissa deve saber que a gente, como público, nunca tem ingresso, gente. É impossível entrar no Quintal dos Pretos. Então, já vou Isso é me verdade. oferecer para que vocês consigam me libera aí, vai na próxima, porque é muito difícil ir. É disputadíssimo, é uma roda de samba incrível, considerada a maior roda de samba do Brasil hoje. E tem muito disso que vocês falaram, né? Dessa raiz de querer mostrar que é preto, que é de quebrada, que mantém o movimento de alguma forma, embora vocês estejam trazendo renovação, até porque tudo se renova, né? O novo sempre vem, como diria Belchior. No DVD, do Pretos no Pagode, tem lá a voz marcada, todo mundo microfonado, bonitinho, porque é uma gravação, é uma coisa diferente, mas ainda assim tem aquela coletividade ali das vozes, né, de uma roda de samba que vocês marcam bem no Quintal dos Pretos, né, que vocês fundaram em 2018, que tem essa pegada mais acústica, trazendo essa coisa mais raiz, mais antiga ali. Queria que vocês falassem um pouquinho, né, de sendo sambistas da nova geração, trazer algo tão impactante ali, remetendo às rodas de samba de antigamente e conseguindo arrastar multidões, né? Exatamente. A roda de samba do Quintal, ela é realmente uma roda que remete aos antigos pagodes, né? Que muita gente pensa que pagode, né? Que o pagode, ele é somente uma música, né? Mas o pagode, ele é um encontro de pessoas que vão ali num determinado lugar para cantar samba. Então, torna-se um pagode. Mas, ao mesmo tempo, né, que aquilo que é diferente é igual, né? E o igual é diferente, o pagode também ele também é um termo usado para determinar um certo tipo de música dentro do samba. Então, quando a gente cita, vou puxar um pagode, vamos cantar um pagode. Domingo, lá na casa do Vavá, teve um tremendo pagode, foi um encontro. Mas, ao mesmo tempo, o cara fala, manda um pagode aí. Esse pagode é um samba. Então, onde tem comida, regada bebida, muita gente cantando, muitas mulheres. Porque Sobretudo família, né? As mulheres, elas são as matriarcas de todo esse contexto, né? Então, assim, casa que mulher manda, até o galo canta fino, entendeu? E a gente segue muito essa cartilha desde criança e convivendo com os antigos, né? Então a gente trouxe essa experiência pro nosso reduto de samba da atualidade e que se denominou, cresceu dessa forma, né? Mas não é que a gente inventou a roda, por isso que é algo impactante, é algo que a gente trouxe de volta. É importante frisar que as pessoas às vezes entendem que o que a gente faz no quintal é algo simples, assim, não, todo mundo faz. Sim, se a gente for pegar no conceito prático, sim, todo mundo faz. Mas a gente não consegue reproduzir um sentimento, não é verdade? Então, o que a gente está querendo que as pessoas entendam no contexto? Por que o Quintal Quintal dos Pretos é hoje a maior roda de samba do Brasil? Porque ser maior é quando você consegue abranger mesmo, é quando você consegue transmitir essa ideia para as pessoas num modo geral. E eu acho que o Quintal dos Pretos tem esse poder de fazer as pessoas se conectarem consigo mesmas. É esse que é o grande lance do quintal. Quando as pessoas chegam lá, elas se sentem realmente num quintal de casa, junto com suas famílias, E é assim que acontece mesmo. O pessoal vai para lá, vai o pai, a mãe, a filha, o filhinho, o bebê. Ou seja, essa segurança que as pessoas têm de que vão ouvir uma boa música, de que vão estar num espaço democrático. Claro, tem muita gente nova chegando, tem muita gente desavisada, tem um povo que ainda não entendeu esse conceito, então às vezes a gente se depara lá com alguns casos, quando não é um racismo de um, é um vacilo de outro, ou seja, então a gente ainda tem pessoas que não compreenderam esse conceito por uma questão cultural, por uma questão de educação, vocês sabem bem o que eu tô falando e tal. Mesmo assim, a gente ali, tendo um microfone na mão, a gente consegue ainda dar presta atenção no povo. Porque a questão não é só encher o bolso de dinheiro. A ideia ali é a gente fazer gestão mesmo, é conseguir manter esse movimento, é conseguir fazer com que essas pessoas entendam o que a gente está fazendo ali. Buscando o quê? Um sentimento em comum, né? Afinal de contas, a gente está no Quintal dos Pretos, né?
Então a gente tem muita bandeira para defender. Então a gente presta muita atenção nesses conceitos. Magno Souza fala muito da Margarete mesmo, de verdade tá certo. A gente defende muito a figura da mulher no quintal, sobretudo a mulher preta. A gente defende muito a questão da música, do som, da linguagem, né? Então não tem um desrespeito, sabe? Tem o jeito certo de bater no tantã, tem o jeito certo de bater no repique de mão, tocar o banjo, harmonizar, a harmonia certa, cantar as letras dos sambas, cantar junto, participar. Ou seja, quando a gente traz esse conceito, aí sim a gente traz todo mundo para dentro de uma mesma energia. Por isso que o Quintal dos Pretos é a maior roda de samba, entendeu? É uma filosofia, né? Filosofia de vida. Claro. Eu até vou fazer uma interferênciazinha antes da Larissa seguir daí, porque não tem como a gente não imaginar, né, esse cenário como é colocado de vocês no centro ali do povo, né, traz essa lembrança da mesa, né, como ponto de encontro, como lugar sagrado de reunião, né, acho que isso é muito comum nas nossas famílias pretas, numerosas, do avô, não, se a gente vai sentar todo mundo junto e comer às 6 da tarde, rezando Ave Maria, seja como for, né, ou vai ter samba religioso depois do almoço na casa de alguém. Então, acho que traz muito desse lugar de pertencimento, né? Essa energia de culto. É arrepiante assistir o Quintal dos Pretos, que infelizmente eu só vi pelo YouTube, porque eu não consegui entrar. Eu acho que faz muito, remete muito, né? Essa coisa sagrada da mesa no centro dessa reunião. Isso. Sim, Cíntia. E tem uma coisa que é muito importante dentro disso que você está falando, porque a gente volta, né, e dentro de uma comparação assim mais próxima aos terreiros de santo, né, aos terreiros de candomblé, de religiões de matriz africana, isso que o Maurílio falou de estar todo mundo junto, comer junto, né, estar junto. Isso é a família, né? Isso é a família, né? Quando a gente fala família, não é aquele padrão de família, né? O padrão de... Não é. A família é estar todo mundo junto em comunhão, celebrando algo importante na nossa vida, é fazer disso também, nos dias atuais, uma economia criativa, um empreendedorismo, é trazer as pessoas para um afrofuturismo, que é voltar lá atrás e fazer aquilo que a gente fazia lá atrás para o preto, né? É cantar para o preto, é economia para o preto, é música para o preto, é a gente entender que tem pessoas, por exemplo, que trabalham no quintal, que muitas vezes não tem com quem deixar os filhos. Então traz o seu filho, ele vai ficar aqui com a gente aqui, as pessoas vão cuidando, é minha filha que cuida, é outro filho. Então a gente não deixa, porque a gente passou por isso. Quantas vezes a minha mãe tinha que me deixar sozinho para poder trabalhar, para me sustentar? Nossa mãe, né? Aí eu tinha que ficar cuidando dele e cuidando da minha irmã. E aí eu ia para a escola, minha irmã cuidava dele. Então, assim, já do nosso inconsciente coletivo isso do povo preto. Então, quando a gente traz isso, vai de encontro com a nossa identidade ancestral, entendeu? Cultuar o ancestral é isso, né? E é o que a gente faz ali. Quando a gente canta um samba que seja do Cartola, do Candeia, ou de tantos sambistas que já se foram, a gente está cultuando o ancestral, né? E os que estão vivos, né, que estão aí, os compositores que estão aí, a gente só está reforçando a energia positiva de também cultuar aquele que está junto da gente, né, que é contemporâneo, né, que é um ser vivente no nosso tempo, né? Eu acho que isso é o que transforma, sabe? E a gente está conseguindo fazer essa transformação assim a olho nu, né? E é uma preservação da cultura, né, do samba. Acho que o que vocês trazem é isso, né? Sim. Em resumo, é a preservação da cultura. E queria, dentro desse universo, ampliar para a parte de... Você até chegou a comentar, né, que vem pessoas novas, está chegando gente, né, que às vezes não entendeu ainda o conceito. E a gente sabe que a forma de ouvir música, de consumir música, tem mudado muito já, né, nos dias de hoje. Sim. Vocês que têm uma longa carreira, acho que puderam perceber isso ao longo dos anos, como as pessoas estão consumindo diferente, é uma forma diferente, né? E eu queria entender de vocês, como vocês enxergam isso como desafio e como vocês conseguem ainda preservar toda essa cultura e a importância mesmo de preservar isso para a cultura brasileira mesmo, não somente para a cultura do samba. No caso da gente aqui, eu, Magno e Margarete, o que acontece? Nós somos pessoas muito antenadas no passado, porém a gente também é muito antenado nas coisas do presente e do futuro, né?
não vou dizer para você que é aquela coisa assim, nossa, ó, os entendidos. Não é isso, tá? São só coisas que a gente busca dentro do dentro do hoje, né? Do universo que a gente tem. Que é assim, atar essas duas pontas, né? A gente sabe que o samba é uma coisa que ele nunca vai dar errado, ele sempre deu certo. Então, a gente vai mexer no time que tá ganhando, então a gente mexe. A gente só ensina para as pessoas que estão próximas a nós o que é aquilo, sabe? Então, nos resta agora aprender a lidar com isso através do conceito de tecnologia, né? Dos veículos de comunicação, como que a gente aproxima o público jovem através dessas ferramentas, são ferramentas, né? Então, o que acontece? A gente só está trazendo o samba para essa forma de se comunicar. Ou seja, a gente teve que repaginar algumas coisas, né? Mudar algumas coisas, porque o que acontece? O que a gente entende é que, para que a gente consiga se comunicar com o jovem de hoje, a gente tem que se parecer com ele, né? Então, a gente não tem aquela coisa ortodoxa, é essa palavra? Sim. Que você busca, não, tem que ser assim, você vai ter que ser do meu jeito, senão... Não, a gente vai também meio camaleão, assim, em algumas situações, pra quê? Porque o nosso objetivo final é fazer o quê? Evoluir as pessoas através da música, sabe? E porque a gente sempre soube que assim, a minha história de vida e do Magno, enquanto irmãos pequenininhos, que a gente perdeu a mãe muito novo, eu tinha 8 anos, Magno tinha 12. Então, pra gente encarar o mundo foi muito difícil, né? E aí a gente só foi ter consciência dessa questão de ser preto muitos anos depois da nossa mãe ter falecido, e ainda tendo a mão de algumas pessoas brancas que fizeram parte da nossa vida, do nosso conceito. Ou seja, pra gente fazer esse mapa na nossa mente, demorou muito, né? Então, o que acontece? Hoje, a gente tenta fazer com que essa informação chegue mais rápido nas pessoas, sabe? E usando dessas ferramentas, como eu te falei. Então, o que a gente pensa? Que a música, como ela teve esse poder sobre nós de nos transformar, fazer com que a gente chegasse até os dias de hoje, sendo dois caras que você pode falar, se você for falar do samba... toda a história do samba, as pessoas não podem deixar de proferir o meu nome, Maurício de Oliveira, e do Magno Souza. Ou seja, a gente conseguiu sair do fundo do poço e chegar ao ponto de ser hoje um dos melhores do Brasil e poder falar, bater o pé e dizer, eu sou o melhor, entendeu? Então, através do samba que a gente conseguiu isso. Então, a gente deve muito ao samba. Mas quando a gente fala ao samba, algumas pessoas entendem ao ritmo, a música, tucutuguru, não. Nós estamos falando de pessoas como Dona Ivone, Bete Carvalho, sobre Ney Lopes. Nós estamos falando dos sambistas, do Arlindo Cruz, né? Que se não fosse o samba do Arlindo Cruz, a gente talvez não estaria aqui hoje. Então, esses ancestrais que compuseram grandes obras do passado, que a gente sobrevive dessa música hoje. E praticamente o Brasil inteiro sobrevive dessa música hoje. Uhum. E em todos os veículos, todos os setores, total, esses caras estão aí abastecendo o mercado, fazendo a Bahia enriquecer, fazendo São Paulo enriquecer, fazendo o país enriquecer. É o país. Isso está sendo uma coisa, sabe, muito forte dentro da comunidade brasileira, entendeu? Independente de classe social, independente, sabe? Então, quando você vou citar uma coisa que pode parecer, quando gera polêmica, né? Uhum. Você pega um Tiaguinho da vida, hoje ele faz um Tardezinha, e quantas pessoas ele não empreteceu? Entendeu? Aí tem gente que fala que tá embranquecendo e tal, a gente a gente entende isso, mas a gente segue a linha do empretecer, porque a gente sabe que é aqui que mora a felicidade. A verdadeira felicidade. Levando o nosso entretenimento pro Brasil, né? Exatamente. A nossa música ele tá levando pro Brasil. Não é só porque a gente tem a gente é humilde financeiramente, ou a gente mora num lugar menos privilegiado, que a gente vai deixar de ser feliz. O samba tem esse poder, sabe? Que é de fazer as pessoas se sentirem felizes, sabe? Não é você se sentir feliz e se conformar. Não é isso. A gente também tem uma luta, a gente também tem uma busca, que é por igualdade e tal, de viver, só viver bem, sabe? Mas a nossa pequena África tá de pé, a gente tá aí mandando ver, cantando sambas, fazendo samba, e através dessa música a gente tá conseguindo, sobretudo o Quintal dos Pretos, transformar a vida de muita gente. É isso. É o que define para nós. É isso.
É um viver bem com dignidade, né, Lari? Quando a gente traz isso aqui no Sim. Prototec, essa pauta muitas vezes, quando esse assunto vem à tona, é que a gente sempre pensa em melhorar para melhorar a vida de quem está em volta, né? Não é uma questão de acumular, de guardar só para a gente, mas é poder realmente ver os nossos, ver os outros tendo uma vida um pouco melhor. E é curioso o que você falou, porque o seu letramento racial veio um pouco mais tarde, o meu também, acho que todos nós ainda estamos em construção. É legal ver os meus mais velhos também passando por esse processo com uma forma um pouco mais atravancada, porque é difícil você mudar a mentalidade de pessoas mais velhas mesmo. Mas é engraçado porque, de certa forma, mesmo sem saber, né, nomear as coisas antigamente, a gente sempre soube de alguma forma que era preto, né? Que tinha que fazer melhor, que tinha que fazer diferente, que, nossa, por que fulaninha gosta dele e não gosta de mim, né? Queria namorar outra pessoa e não você. Total. Você vai entendendo esse processo. Total. E isso reflete, obviamente, no samba, né? Nos sambas que a gente escuta desde sempre, a negritude está lá, está presente nas músicas que falam de orixás, está presente quando fala da preta, do preto. Então, mesmo a gente não sabendo nomear, o samba vem ajudando nesse letramento antes da gente falar sobre letramento de alguma forma, né? Então, exatamente, porque está incutido no na nossa cultura, né, no nosso dia a dia, né? E assim, até o termo letramento, né? Eu prefiro ainda o termo negritude, né? A minha negritude, né? Assumir a nossa negritude, a nossa identidade, porque a negritude a gente tem ela desde sempre, né? Só que o letramento, né? Ele vem um pouco depois, porque aí você começa, peraí, pô, fui barrado, meu amigo não foi. Pô, me chamaram de macaco na escola porque eu sou preto. Aí você já começa a pensar determinadas coisas que você fala, mano, e agora? Né? É daí que você começa a buscar determinadas coisas. Aí você vai ouvir uma música, aquela música fala de determinado assunto que te põe para pensar. Né? Então, assim, isso que o Maurílio falou, né? Desde o início da nossa carreira, demorou um tempo até a gente chegar nesse contexto aí de ter esse letramento e falar, caramba, mano, tal, pá, pá, pá. Então, quando é com 20 anos, 19, 20, é que a gente começa a se ligar, né? Porque a gente começa a conviver num outro ambiente, num outro segmento, num outro lugar, outros lugares, né? Só que a gente também entendeu que a gente precisava assumir os nossos lugares, sabe? E a gente percebe que, mesmo com letramento hoje, as pessoas falam assim, eu tenho meu lugar de fala, nós precisamos ocupar os nossos lugares, a gente precisa assumir o nosso lugar de fala, mas eu percebo também que tem muitas pessoas que querem que a gente fale o que elas querem dizer. Né? E aí, quando a gente fala, a gente se compromete e ninguém fala nada. E isso aí, ao longo da nossa vida, a gente percebeu isso. Então, é o que a gente procura fazer na nossa vida. Fazer mais do que falar, sabe? Vamos lá, vamos fazer. Né? Tanto é que o Quintal tem mais de 100 pessoas que trabalham e que aquele dinheirinho ajuda. A minha filha tem um time de pessoas da idade dela, que todo mundo faz faculdade, todo mundo está ali correndo, todo mundo está procurando, né, se manter nos seus trabalhos e tal, e é uma forma da gente ajudar, né, tanto com o nosso conhecimento, como com o dinheirinho que eles ganham para pagar o lanche, para pagar a faculdade, são coisas que vão adiantando um processo, entendeu? E sempre falando menos, na medida que a gente vai orientando, a gente fala, procura não se meter em determinadas coisas, determinadas discussões que não vai valer a pena também, porque tem muita coisa que tá todo mundo aí na internet, tá todo mundo visando determinadas coisas, mas que é aquele negócio, todo mundo sabe tudo, né? E aí a gente pergunta, né? Será que sabem mesmo? Será que tá correto, né? Se nem os mais velhos acertaram tudo, né? Que o pessoal todo na internet, a internet ela é uma faca de dois gumes, né? Ela te coloca, ela te tira, ela te cancela, então tem que tomar muito cuidado. Então a forma que a gente faz é na prática mesmo, é uma roda de samba, é privilegiar aquele que, né, não tem tanto acesso, tentar trazer a nossa música. O empreendedorismo, né? Empreender, né, aprender com aquele que está empreendendo.
ensinar aquele que está começando a empreender. Enfim, eu acho que é uma troca, sabe? A gente vai... É por aí que E a hoje gente enxerga o caminho. são mais ou menos o quê? 100 famílias que hoje a gente consegue reger com o quintal. Então temos a nossa feirinha lá no fundo, né? Então as pessoas fazem o empreendedorismo, as crianças que trabalham com a gente sempre está privilegiando os meninos pretinhos, porque a gente sabe que eles têm muita dificuldade no mercado de trabalho. Então a gente abre as portas no Quintal dos Pretos, ensina, tem um pouco de paciência, né? Porque tem uma hora que pega, né, Magno Souza? Sim. Imagina, a gente que já tem um nome, a gente já tem uma estrada, então a gente acaba pulando na bala para comprometer um pouco da nossa carreira, mas a gente tem que formar esses profissionais, né? Então não dá pra gente sair pegando muita gente pronta também, porque também tá difícil. Então a gente tá usando o Quintal dos Pretos para formar as pessoas. E eu acho que tá dando certo. Isso é muito maravilhoso, né? Porque vocês criam também um ambiente seguro, confortável, para que a gente se sinta em casa. E o samba é isso, né? A música é isso. A gente já recebeu tantos convidados bacanas aqui no Pretoteca, né, Cíntia? E uma delas foi a Luciana Mello e até o Jair Filho, né? O Jairzinho, também contando sobre como era o Jairzão, né? O Jair Rodrigues. E eles falavam muito sobre isso. O quanto muitas vezes eles não entravam em embate, né? Ele não entrava em embate para discussão, mas a existência dele já era um ato de resistência, Total, né? A muito própria bom que você existência. Então, tudo que ele fazia, como ele se comportava, a felicidade, acho que eu vejo muito isso na história de vocês também, com o Quintal dos Pretos, também o Samba da Vela, que era uma das coisas que eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, né? Porque esse impulsionamento também de grandes artistas. Com o maior prazer. Um adendo sobre o que você falou do Jair Rodrigues. Eu falei isso pro Magno recentemente. Pode estar todo mundo ali, as maiores celebridades do rock, do pop, todos os gêneros musicais. Quando o sambista chega, é inquestionável. Por que inquestionável? Porque o sambista, ele é a figura do Brasil e essa figura brasileira tá acontecendo tudo com a pessoa. Acho que se ele falar, já talvez pegue até a graça. É melhor o sambista ficar quieto, porque a figura do sambista já resume tudo, né? Então você olha para um Arlindo Cruz e você vê as contas, né? A sandalhona, tal, a calça branca de sambista e tal, ou alguma roupa de axé e tal. E canta o samba maravilhosamente como ninguém. Então, ele não precisa falar mais nada, né? Não, sem contar que, assim... Jair Rodrigues, não precisa falar nada. Não, e sem contar que a gente muitas vezes sofre um determinado estereótipo de acharem que o sambista, ele é vazio, que ele é vago, que ele não é inteligente e tal. E você pega todos esses caras, eles são todos crânios. Todos estudados, letrados, sabem tudo, falam de tudo. Tanto é que as obras, né? Tá aí, as obras estão aí que não deixam mentir. Verdade. É que o sambista, ele trata tudo com muita leveza, com muita alegria e com muita poesia. Ele não deixou a poesia morrer ao longo de todo o sofrimento. Diz o contrário, né? O Delcio Carvalho, junto com o Elton Medeiros, tem um samba do quinteto que a gente gravou, que é o último samba, inclusive, do primeiro álbum, lá em 2000, que ele fala que olha que a vida magoada tem mais melodia. Olha aí. Né? Então, assim, a gente sofre tanto que a canetada, ela vem na proporção do que se pede, né? Então, o sambista, ele não precisa muito ficar falando diretamente, porque só o fato de ser sambista no Brasil ou no mundo é um ato de político. Ser sambista no Brasil é um ato político. Então, quando assim, a gente vê um Jair Rodrigues, como você citou, inclusive nós somos produtores do 46º disco do Jair, né? Junto com o quinteto, claro. Né? Uhum. Quando a gente fala de um Jair Rodrigues que faleceu, mas deixou um bem, morreu bem, assim, não morreu na miséria, graças a Deus e graças à música dele e tudo, a gente fica feliz. É uma vitória no Brasil, porque viver de música não é viver, é sobreviver, né? Então, assim, né, eles conseguiram fazer permear na música brasileira com maestria, né? Por isso que quando chega é inquestionável. Vai falar o quê? O Almir Neto é inteligentíssimo, ele vai chegar aqui e vai falar, isso mesmo, isso aí. Ele não vai falar.
Mas a obra dele não tem o que. Não tem discussão, entendeu? Mas, ó, tem uma coisa muito muito legal louco que eu isso. gostaria de falar sobre isso. Assim, a gente já vai falar do Samba da Vela, tá? Desculpa. Não, fica tranquilo. Esses coroa, eles também, eu acho que eles tinham uma estratégia de, tipo, também não dar ouro pro bandido, sabe? Sim. Então, eu acho que assim, dependendo se a gente fala demais também, a gente acaba entregando. Tem muita coisa que é cultural, que depois acabou virando coisa assim de até comercial de cerveja, assim, sabe? Então, coisas que eram ali, que eram coisas que eram do QG, sabe? Coisa que era só nossa, sabe? Acontecia. É como se você Segredinho encontrava. ali, né? São segredinhos que eram particulares, que não era para ir para TV, que não era para ir para nenhum lugar. Então, eles acabaram se calando, porque realmente, só que por um lado eu acho bom, porque eles acabaram, aconteceu de não entregar para o bandido ouro. A gente tinha culturas, por exemplo, dentro dos nossos terreiros de samba, que era coisa que era só nossa, entendeu? Aí hoje a gente é obrigado a falar essas estratégias e, poxa, você acha que as pessoas não se aproveitam? Sim. Se aproveitam, até mesmo do antagonismo que acontece entre nós, a gente brigava, mas não brigava na frente de ninguém. Entendeu? A gente discutia sobre as coisas do samba, da negritude e tudo mais dentro de casa. E quando a gente saía pra rua, a gente saía pra jogar, a gente não saía pra treinar, entendeu? A gente saía pra ficar observando, a gente já sabia o que estava acontecendo. Então, por que eu e o Magno, assim, a gente até mal visto em alguns pontos, porque a galera acha que a gente não tá correndo. Estamos, mas estamos correndo de outro jeito, sabe? Porque falar, eu acho que às vezes você, dependendo do que você fala, você entrega, de novo, como eu falei, entrega o ouro pro bandido, entendeu? Então esses caras, Samir Neto, você pode ver, você vai conversar com o sambista, ele vai sempre dar um jeito de sair da sua pergunta e ele raramente vai entrar numa coisa muito, muito a fundo, como é o nosso caso. A gente ainda encara porque... Antigamente as rodas já de samba, foi, né? nem as rodas de samba, elas eram filmadas. Não era mostrado. Verdade. Às vezes o sambista tá lá, cantando um samba sem camisa, bebendo cerveja, tal. Só que quando ele vai pra televisão, ele vai bem arrumado, com aquela roupa de artista e tal. Aí depois de um determinado tempo ficou tudo comum, é tudo normal. Você chegar num terreiro de candomblé, sair filmando. Sim, mas aí da mesma forma que muitos demonizaram a religião, muitos transformaram o samba, estereotiparam o samba como se fosse um movimento de gente largada, e não era. O cara só tava ali numa mesa bebendo uma cerveja com a família dele, ou seja, não tinha uma câmera ali registrando. Depois fizeram disso o movimento, ou seja, o que é o samba? O samba é a tristeza cantada com alegria, o samba é o lugar onde só tem gente que os alcoólatras, o samba é o lugar onde o pessoal gosta de usar uma droga, não sei o quê. Ficou isso, entendeu? Ficou. Então aí começaram a cultura do samba, né? E a outra parte, que é você ver gente grande como Dona Ivone Lara, que fez tantos movimentos feministas, né? Tantos movimentos da negritude, enfermeira, sabe? Assistente social, né? O Birani, o Birani foi sargento, sargento foi Martim da Vila, sargento, o Birani fisioterapeuta. Olha, tem tanta coisa. Mário Sérgio Marinheiro. Né? Assim, eu falo boa no sentido assim, de você entender a capacidade de inteligência dessas pessoas. Tá? Não falo no sentido de, legal, você só é alguma coisa porque você agora é bombeiro. Não. Tô falando assim, ele é alguma coisa porque ele é sambista, em primeiro lugar. E segundo, ele entra com essas questões, né, de você falar, poxa, eu tenho capacidade de ser o que eu quiser, né, que é o que a gente vem pregando nesses últimos tempos, sabe? Bom, sim. Acho que eu consegui falar. Antes de vocês entrarem no Samba da Vela, que não vão fugir não, que esse ano vamos faz não. 24 anos. Né? O papo é bom, né? O papo é bom, vai dando gatilho. É assim que a gente gosta. É assim que a gente gosta. Eu só queria acrescentar que essa parte, né, de demonizarem o samba vem muito de questões lá de trás, né, da época da escravidão e pós também do samba, dos movimentos culturais, né, de junção de negros serem demonizados e colocados num lugar de marginal mesmo, né, a margem de ser marginal, as rodas de samba tinham que ser escondidas, o cara tinha que sair impecável de casa e mesmo assim ainda era parado na rua e levava um instrumento dele, então não tem como isso desenraizar tão fácil da nossa sociedade, né, por mais que hoje o samba já tenha alcançado, não hoje, né, há muitos
anos, graças a Deus, um outro status, ainda existia, né? E vocês mesmos acabaram de falar, ainda existe um estereótipo muito forte em relação à imagem do sambista, né? Porque era o cara envolvido com álcool, é o preto cachaceiro. A gente teve muito essa imagem para cima do Mussum, né? Que era um sambista e também fazia um personagem que tinha essa ligação com o álcool. Então tem essa associação forte ainda do homem preto com essa questão, né? Sim, e assim, sem contar que há uma grande controvérsia das pessoas que pensam assim, porque se você pegar o samba dos anos 30, 40, se você pegar ali, ó, Brancura, Baiaco, Bide, Marçal, o próprio Heitor dos Prazeres, eles andavam na estica. Paulo da Portela. Paulo da Portela, que foi o grande professor que falava, gente, ó, roupa, indumentária, vamos nos vestir da maneira certa. Qual que era a ideia do Paulo? Era se comunicar com o pessoal branco. E eles foram criticados, tanto o Paulo da Portela como o Heitor dos Prazeres, porque alguns entendiam que eles estavam querendo ser aceitos. Eles não estavam querendo ser simplesmente aceitos pela comunidade branca. Não, eles estavam querendo se parecer, entre aspas, para poder trazer uma comunicação, ou seja, melhorar a vida do seu próprio povo, né? Trazer uma melhoria para o seu próprio povo. É Robin Hood, nessa hora os caras foram Robin Hood, sabe? Então, mas eles usavam a indumentária, eles entendiam que aquela roupa era uma estratégia, né? Então, eram pessoas que estavam preocupadas. Então, a maioria que não estava preocupada não queria nem saber. Não, eu não tenho que ser aceito, não tô nem aí para esses caras. Por um lado, a gente não pode nunca criticar nenhuma manifestação da negritude, a gente pode criticar, sabe por quê? Porque a gente, infelizmente, realmente tudo que a gente sofreu, qualquer manifestação ela vai ser aceita. É o sofrimento, entendeu? Né? O Luiz Gama falava que se o seu opressor for morto pelo seu escravo, uma coisa assim, isso não é uma culpa, coisa assim. Então, tipo, tem isso também, entendeu? A gente vai se defendendo. E aí se as pessoas falam assim, caramba, nossa, que agressividade, né? Nossa, que precisa disso. Se a gente vê uma cena dessa, infelizmente a gente vai ser obrigado a compreender, sabe? E claro, assim, acho que no decorrer da vida a gente vai dando um jeito de amenizar, né? A gente não quer ver violência, a gente não quer ver problemas sérios, né? A gente quer ver paz. Mas para que essa paz chegue, a gente vai precisar de muita sabedoria da parte de lá e da parte de cá, sabe? Então eu acho que os sambistas, eles merecem respeito, né? É como o Candeia dizia, né? Quem guerreia pela paz, a verdadeira paz nunca há de ter. Nunca há de ter. É isso. Samba da Vela. Samba da Vela. Samba da Vela é um movimento criado por nós dois, Magno Souza, Maurílio de Oliveira, Chapinha e Paquera, né, que já não está nesse plano, Paquera. 4 sambistas, né, que numa determinada noite do ano 2000, se encontrou, né? A gente se encontrou no bar do Chapinha. Fazia tempo que a gente não se via, né? E ficamos batendo papo e tal, e de repente tinha um cavaco, ele pegou um cavaquinho, tomando um negócio, uma cervejinha e tal. Pô, eu fiz um samba, já tinha falado de tudo, né? Aí, pô, tô com um samba novo aí. Aí o Maurílio já começou a cantar um samba. Eu não sei se foi o Paquera primeiro, independente da ordem. E aí começamos a cantar samba, inéditos, composto por nós, né? E nessa brincadeira de ficar cantando sambas, tipo 11 horas da noite, quando a gente olhou no relógio, já eram 5 da manhã. A gente falou, pô, a gente tem um monte de samba, né? Sim. Então, a gente resolveu que a gente, né, vamos se encontrar mais pra gente. O Chapinha falou, pô, o bar tá à disposição, a gente precisa fazer alguma coisa e tal. E aí marcamos de se encontrar na semana seguinte, após uma outra semana e tal, e começou um movimento, né? E aí esse movimento todas as vezes ia até 5 da manhã, 4 da manhã, tipo ali, nós 4 e mais o Oliveira, mais alguém e tal, alemão, né, Maurílio? Sim. E esse movimento foi ganhando corpo, né? Até que a gente resolveu dar um nome para esse movimento. Aí eu sugeri uma ampolheta, o Maurílio sugeriu um galo, acho que o Chapinha sugeriu despertador, né?
Aí a gente ficava rindo, muita risada e tal. O Paquera também deu algumas outras sugestões e tal. Até que o Paquera falou, não, vamos botar uma vela. E a gente ficou meio assim e tal, deu umas risadas e tal, vela e tal. Mas a gente chegou à conclusão que vela era a melhor coisa, né? E aí o Paquera explicou, é um reloginho, né? Acabou a vela, acaba o samba e tal. Meio que nessa brincadeira e tal. E o Magno ainda falava, né? É uma forma gentil de mandar o povo embora, porque nunca tem saideira, né? Não tem saideira. E aí criou-se o Samba da Vela no dia 17 de julho do ano 2000. Cujo objetivo é revelar novos compositores. Isso aí. Né, dar voz a esses compositores através dos sambas, né, dos seus sambas, né, inéditos, claro. E revelá-los, né, para o grande público num tempo, assim, público diretamente, de forma que o cara chega lá e mostra na hora o samba pro público e o público vai ouvir e vai falar, pô, esse samba é legal, vou cantar, e aí o público cai dentro. Entendeu? Mas a gente só aceitava sambas inéditos, assim, a gente só aceita, quer dizer, aceitava, porque agora a gente não frequenta mais, mas aceitava só sambas inéditos. Sim. Então aí ficava difícil de organizar aquele monte de gente e tal, então foi quando a gente determinou em reuniões vela rosa, né, vela azul e vela branca. E essas 3 velas eram como se fosse... períodos, não, como que fala? Sei lá, um jeito de você organizar a coisa. Então, quando a gente avisava, gente, semana que vem é vela branca, hein? Então, tragam seus sambas novos e tal. Então, as pessoas levavam... Vela rosa. Gente, semana que vem é vela rosa, hein? Tragam seus sambas novos e tal. Aí a galera trazia os sambas novos e tal, cantava lá, legal, gostei e tal. Aí, quando a gente ia pro processo de vela azul, então já não podia mais apresentar o samba. Então, era uma forma de filtrar mesmo. Pô, cheguei atrasado, já é vela azul, não dá mais pra apresentação. Vamos recantar os sambas. E nesse processo de recantar os sambas, aí o pessoal levava uma letra, a letrinha do samba, igual a escola de samba no tempo antigo, dividia entre as pessoas e tal, pra todo mundo cantar junto, e a gente cantava e já ia limpando algumas coisas e tal. Esse samba é bom, hein? E aí a gente fazia uma terceira reunião, e essa terceira reunião era pra gente escolher os sambas que a comunidade tinha aderido, né? Pô, isso aqui o pessoal cantou legal, tal. Sim. Isso aqui, pô, esse samba aqui é bom, mas só tá uma partezinha da letra que não tá boa, né? Vamos ver se a gente arruma. Aí a gente tava com o compositor e apresentava. Na vela branca eram reapresentados os sambas, né? E esses sambas já estavam com perspectiva de entrar num caderninho que a gente... Não, a vela branca já era o lançamento de um caderno. Isso. A vela branca já lançava o caderno. Eu tô falhando um pouquinho porque eu... Tá ficando velho. Aí a vela branca já era o caderno. Colocar uma coisinha. É importante frisar que, assim, quando a gente fez o início lá do Samba da Vela, eram bem poucas pessoas, né? Eram nós 4, aí chamamos Edivaldo Galdino, Graça e tal. Enfim, tinha umas 20 e tantas pessoas no entorno, compositores, porque era porta fechada. De vez em quando alguém batia lá, tá tendo samba aí? Deixa eu entrar. Aí ficava meio assim, a pessoa entrava. Então, assim, né? Um ia chamando o outro, tinha uma 50, 60 pessoas. Aí, um belo dia, a gente já tocando com a Beth Carvalho, falou, madrinha, estamos fazendo uma roda de samba lá em São Paulo, lá, e tal, vai lá um dia, tal. Aí a mesma Cidinha Zanon que levou ela no Boca da Noite, é amiga, né, de andar com ela e tal, Cidinha, maravilhosa, combinou com ela, ô Cidinha, você vai comigo? Eu quero conhecer lá, tal. Cidinha, eu te levo, tal. Levou a Beth lá, ponto. Quando a Beth chegou, ótimo, adorou, viu aquilo, se encantou, ficou maravilhada, apaixonada por aquilo. Na outra semana, aquelas 60 viraram 250, entendeu? Aí, 300, aí o negócio começou a pegar fogo. Aí e os compositores começaram a chegar para querer mostrar samba. Aí virou Brasil. Aí a gente teve que organizar um rolê para poder organizar essa forma. Então a gente criou a Vela Rosa, né, que é a primeira apresentação do samba inédito, ninguém nunca ouviu. Aí os melhores vão para 2 semanas depois, que Vela Azul, né? Então o cara chegava lá, via a Vela Azul e já sabia que, puta, não apresentei o samba, não vai dar para apresentar. Já tá rolando. Vela Azul. Mas a Vela Azul ainda era a segunda chance do cara provar que o samba dele era bom. Aí o cara... porque ele já chegava com as letrinhas e o povo ia cantar e a gente ficava observando o samba. E observava o comportamento do compositor. Porque tem compositor que chega...
dá a letra, canta e vai pro boteco. Não canta o samba do colega, não canta o samba de ninguém, fica conversando no entorno da roda. E a roda do samba da vela é uma roda muito importante nesse aspecto do silêncio. Era no nosso tempo, não sei como é que tá hoje. Ah, tá. Precisa ter o silêncio. Então a gente foi muito criticado por isso também. Porque não podia beber, porque lá é uma casa de cultura. Lá, quando era no bar, ainda rolava comes e bebes, entendeu? Mas muito rapidamente, acho que em menos de um ano, foi para a casa de cultura. Então na casa de cultura não pode beber, não pode fumar, né? Aí a gente ainda pede o silêncio. O cara fala assim, eu vou lá fazer o quê lá? Samba aqui não pode falar, não pode beber, não pode falar. Até a Beth brigava com nós, com a gente. Ah, não pode beber lá, cara. Não pode fumar lá. Ela falava assim. Aí fala, madrinha, mas lá é pra ouvir a poesia. Tá, mas tá muito careta, cara. Ela falava. Dava porra, né? Ela mesmo dava esporro. E aí ela resolveu gravar um álbum, né, do ano 2000, em que ela insere 2 músicas da nossa autoria, uma minha com Maurílio e Paquera, né? E a outra é eu, Maurílio e Edivaldo Galdino, que é o hino de encerramento, que é A Comunidade Chora. Então, aí o Samba da Vela ganhou muita força no Brasil e fora do Brasil também, porque a gente viajou com ela na sequência para a África, e depois foi para a Europa toda e tal. E todos os lugares os quais a gente passava, ela colocava o quinteto para cantar e pedia para que a gente cantasse A Comunidade Chora, né? Explicava o que era a vela, porque lá e tal. Tem filmagens no YouTube dela explicando o que era o Samba da Vela, dedicou o disco ao Quinteto em Branco e Preto. Sabe o que é dedicar, ter um disco dedicado pela madrinha Beth Carvalho, né? E ela dedica praticamente 2 vezes, porque ela dedica o disco ao Quinteto em Branco e Preto, e embaixo ela coloca uma foto de uma vela e fala o que é o Samba da Vela, cita o nosso nome, do lado ela coloca o nome de todas as pessoas e compositores que faziam parte daquele momento do Samba da Vela. Então, pra gente é uma honra muito grande ter criado um movimento tão oportuno para a música brasileira, sabe? E aí existe hoje um catálogo posso dizer que de mais de 1000 sambas, né? Que não se perdeu. Então, São Paulo tá aí. Não é o túmulo do samba, né? E é um verdadeiro celeiro de bambas, digamos assim, entendeu? Isso aí. Agora, meninos, a gente, infelizmente, está começando aqui a encerrar a nossa conversa, né? Um bate-papo tão bom que a gente nem sente que o tempo passa. Mas antes de a gente encerrar, eu queria encaminhar justamente para essa fala de vocês aí, né? Você falou sobre túmulo do samba, tem a música Não Deixa o Samba Morrer, e a verdade é que, pelo que vocês falaram, né, uma roda de samba que começou num bar com 4 pessoas, tomou uma proporção gigantesca, o Quintal dos Pretos, que era uma coisa que começou e de repente também tem o tamanho que tem. Cara, o samba não morre, né? Eu queria, mesmo que a gente tenha, né, a perda de alguns nomes gigantescos, né, que vocês conviveram, a própria Beth, o Almir Neto, pessoas que vão realmente se despedindo. Como que vocês se enxergam como essa renovação do samba, né? Porque essas pessoas morrem fisicamente, mas a obra delas continua através de vocês e o samba não morre. Para a gente encerrar, queria que vocês falassem sobre isso. Você vai. O samba não morre. Você falou muito bem. Que bom que a gente tem pessoas falando isso. Que aí quem tentou matar o samba se ferrou. Quem tá tentando acabar com o samba se lascou. O samba não morre, porque é isso. Às vezes a gente interpreta de maneira ruim quando as pessoas falam assim, vamos fazer uma roda de samba lá no fundo? Vamos fazer uma rodinha de samba e tal, e não precisa muita coisa não, só precisa de uma batucadinha ali e tal, e o samba já tá feito e tal. E muitas vezes a gente entra pela porta dos fundos porque as pessoas fazem isso, tipo, colocam o samba como uma coisa pequena. Tudo bem, beleza. Só que a gente vai e reverte isso. Através do que? Aquela coisa que eu comecei falando lá no comecinho. Através do sentimento verdadeiro, né? Porque você pega 2 caras, um pandeirinho e um cavaco, e a gente começa e acaba o dia sorrindo, felizes, batendo papo, trocando ideia, tendo várias ideias, né? Revelando pessoas, buscando pessoas para estarem perto da gente, ou seja, salvando vidas, né? Então não tem como morrer, sabe? Então foi isso que aconteceu com a gente, tá? Quando a gente cita muitas vezes essas pessoas como o Beth, o Ney, sabe? A Dona Ivone, mas todos, porque teve Monarco, a gente conviveu, a gente acompanhou
quase todos os sambistas vivos que tem e os não vivos, né? Como Luiz Carlos da Vila, Wilson Moreira. Nossa Senhora, se vocês soubessem tanto de coisa linda que a gente fez no samba, sabe? Então, essa semente que foi plantada no nosso coração, ela tá crescendo, entendeu? Então, aí a gente está fazendo a mesma coisa, plantando no coração dos nossos filhos, dos amigos, dos jovens que estão chegando agora, plantando uma coisa verdadeira, não tem como morrer, sabe? A gente tem essa fé. O legal é que parece que a gente poetiza tudo que a gente fala, do começo ao fim. Não é isso, não. A gente foi se transformando nessas pessoas, sabe? Através da cultura, através da oralidade que o samba tem. Se a gente prestar atenção, o samba tem todas as respostas, desde tudo, assim, sabe? Se a gente quiser falar de comida, tem. Quiser falar de roupa, tem. Se quiser falar de bebida, tem. Se quiser falar de alegria, tem. Se quiser falar da natureza, tem. Ou seja, a gente tem tema para tudo. O samba tem todas as respostas, sabe? Então acaba que a gente fica assim mesmo, meio poeta, né? Tipo, falei aqui, nossa, foi lindo o que eu falei. Mas tá na bom, prática... mas o lindo para nós não é o falar, é o fazer, sabe? E a gente tá conseguindo fazer isso, sabe? Que é pegar a Preta lá de São Mateus, entendeu? Falar pra ela, Preta, junta um time aí, pega uma galera lá de onde você mora e traz pra gente fazer a parte de limpeza aqui do quintal. Aí ela traz uma galera, traz um pessoal que às vezes não tinha o que fazer no dia, não tinha um trabalho sequer. Aí ela junta esse povo. Se você souber como que fica o quintal fica um brinco antes de começar e quando acaba. Ou seja, ela junta a galera lá e, meu Deus do céu, eles dão um tapa no quintal que ninguém consegue dar em lugar nenhum. Então você entende essas coisas? E ela se sente grata da gente ter lembrado da pessoa dela. Sabe? Então essa questão da gratidão, eu acho que é o grande segredo pra gente conseguir fazer essa árvore sempre dar frutos. É assim que a gente é assim que a gente age, sabe? E a gente tenta espalhar isso pro povo. E eu acho que tá dando certo, hein? E tá muito, né, Cíntia? Irmãos Magno Souza e Maurílio de Oliveira, muito obrigada. Que honra imensa ter recebido vocês aqui hoje. Essa conversa maravilhosa que a gente não queria que acabasse, né, Cíntia? A gente se conversa, a gente se olha, assim, eu sei. Tipo assim, não, mas infelizmente a gente tem que encerrar. Cíntia, toca daí. É isso, eu tenho certeza que o pessoal que está ouvindo, que está vendo a gente também não queria que acabasse, mas, gente, como o samba não morre, tem os pretos, tem o samba da vela que continua acontecendo, então a gente vai ao encontro desses meninos aí por onde eles estiverem, com essa carreira maravilhosa, fazendo o samba continuar vivo, né, e também ajudando a gente na conscientização, nessa união mesmo, como a gente falou aqui, que é essa coisa gostosa que eles fazem de trazer todo mundo para perto, para a volta da mesa. Gente, obrigada por terem conversado com a gente. E, eu tô aqui mendigando mesmo, eu quero ir no Quintal dos Pretos, não esqueçam de mim, né, galera? E quando você for, vai ficar bem registradinho, vai de bebê. Um beijo, meninos, até breve, viu? Um beijo, meu amor. Muito beijo pra vocês, pra todos vocês, parabéns. Pretoteca, vambora. Uma honra. Achei lindo esse violão preto aí beijo, atrás de você. Achei lindo esse violão preto. Eu toco mais ou menos, gente. Eu tento. A gente tá falando de música, ele virou cenário. Um dia, quem sabe. Beijão pra vocês, meninos. Beijão, Lari, minha companheira de sempre aqui. E beijão pra você que acompanha a gente no Pretoteca. Foi maravilhoso, né, gente? Até a próxima. Foi maravilhoso. Tchau, tchau. Até a próxima.